Como diz o ditado, se for chorar, manda áudio. Aliás, vídeo. Foragido do 8 de janeiro, nos Estados Unidos, o empresário Esdras Jonatas dos Santos viralizou ao gravar um vídeo chorando e pedindo socorro a Eduardo Bolsonaro. Sim, ele acha que o Eduardo Bolsonaro liga para ele. Oh, coitado. Vamos lá, vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Ai, Daiane. Eu adoro essa Pode musiquinha. cortar o coração. Acho que casa muito bem, Ana, casa muito bem. Até porque, para quem não lembra, para quem não sabe, esse empresário, vamos chamá-lo assim, ele é um foragido pelos atos golpistas do 8 de janeiro. E ele é apontado pela Polícia Federal como um dos financiadores dos atentados aí que foram promovidos pelos tais balbuciadores, né, que os bolsonaristas gostam muito de utilizar, baderneiros, e não, eles foram massa de manobra de uma tentativa de golpe, tá? É bom lembrar isso. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, tanto o Esdras quanto alguns outros empresários, eles tiveram um envolvimento ali de se expor publicamente durante esse processo de financiamento, mas depois eles foram nas redes sociais negar todo tipo de envolvimento nos crimes, afirmando até que sofrem de perseguição. E ele depois foi para os Estados Unidos e agora ele gravou um vídeo quase chorando. Quase não, vou até dizer que estava chorando sim. Choramingou bastante. Ele vive atualmente na Flórida, nos Estados Unidos, ao lado da esposa, que também foi para lá. E ele fez um apelo tão desesperador, Ana, você precisa ver. Vou só reforçar. Ele é apontado pela Polícia Federal e o inquérito que está no Supremo Tribunal Federal aponta que ele é investigado por financiar e organizar os atos golpistas. Ele não é uma pessoa, por exemplo, que estava sem condições de pagar um apartamento funcional, de pagar absolutamente nada, e foi ali para o acampamento porque estava em situação de rua. Não, ele é apontado como alguém que financiou o golpe. E agora, olha o que ele está fazendo, como ele fala no videozinho, né, chorando. Vamos lá assistir. Bora ver quem é a vítima, né? Quem se vitimiza. Bora que eles falam que todo mimimi, que todo mundo gosta de se fazer de vítima. Vamos ver o que ele fala. Até quando, né? Vamos. Olha os olhinhos aí, mas... Oh, gente. Pelo amor de Deus, eu imploro aqui nesse vídeo para todo mundo que está me vendo aqui nessa hora, em nome de Jesus, se você conhece o Eduardo Bolsonaro, sabe onde que ele está aqui nos Estados Unidos, eu peço socorro nessa hora para vocês, em nome de Jesus, para todo mundo que está aqui. Eu estou sendo perseguido dentro dos Estados Unidos e eu preciso de socorro. Eu estou sendo perseguido dentro dos Estados Unidos. Eu preciso não de dinheiro, eu preciso de um apoio. Em nome de Jesus, gente. Pelo amor de Deus, vocês que estão assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus. Eu estou pedindo aqui desesperado, gente, socorro. Eu estou sendo perseguido dentro dos Estados Unidos, gente. Eu peço socorro em nome de Jesus. Para todo mundo que conhece Eduardo Bolsonaro, por favor. Eu preciso conversar com ele. Pelo amor. Ô, Dai, não ficou claro pra mim, ele tá sendo perseguido por quê? Então, como ele é foragido, ele e a esposa tiveram os passaportes cancelados. As contas ele bancárias... Tá sendo perseguido pelo ICE? As contas bancárias foram bloqueadas. Inclusive, eles estão proibidos de utilizar as redes sociais. Mesmo assim, ele foi aí se expor publicamente, né? Eles são alvos de mandados de prisão que foram emitidos pelo Supremo Tribunal Federal. E como esses mandados não foram cumpridos, eles estão como foragidos. Logo,
eles, caso sejam presos, né, encontrados pela imigração com um passaporte cancelado, eles podem ser deportados. Mas é porque essa galera teve certeza que Donald Trump, ao assumir a sua gestão presidencial, ia garantir perdão a todo mundo, ia garantir a segurança dos brasileiros, que eram amiguinhos do Bolsonaro lá, mas assim, gente, é bucha de canhão. O Trump não deve assumir a segurança do próprio Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Entendeu? Mas o cidadão aí, o patriota, que, segundo a Polícia Federal, financiou a tentativa de golpe, não só, e assim, ele não só financiou na época, como ele ainda acredita na política, nessa articulação que ele participou, porque ele ainda pede ajuda para o Eduardo Bolsonaro, nosso querido Bananinha. E aí eu vou te pedir, Sofia o quê, gente? Mas Sofia, né? Eu vou te pedir para colocar só a matéria da Metrópolis. Colocar a matéria da Metrópolis, que a Mirela Pinheiro, ela coloca justamente no segundo parágrafo, ela aponta, né, o Esdras é investigado por ter financiado e organizado manifestações que culminariam na tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e segundo as autoridades brasileiras, ele foi um dos responsáveis pela montagem de acampamento em frente ao 4º Comando do Exército em Belo Horizonte, com o objetivo de pressionar as Forças Armadas a aderirem ao movimento golpista em apoio ao presidente, então presidente na época, né, Jair Messias Bolsonaro, agora não mais presidente, é inelegível e réu no processo justamente do 8 de janeiro, assim como outros dois, né, a gente não vai esquecer das joias. Antes de se tornar foragido, Esdras costumava circular pelos acampamentos bolsonaristas, fazendo convocações públicas e gravando vídeos em tom agressivo contra servidores públicos e autoridades. Mudou o tom, né, gente? Mudou bastante o tom. Ainda destaca que um dos episódios mais polêmicos foi a sua presença no acampamento de Belo Horizonte, onde, além de ser visto chorando quando a estrutura foi desmontada, ele também foi acusado de agredir e roubar jornalistas que faziam cobertura do local. E, em destaque, a vida de Esdras, até então, marcada por ostentação, incluía viagens internacionais a destinos como Miami, Paris, Tulum, Trancoso, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, desculpa, gente, para mim não é pomposo, né? Mas, enfim, ele viajava com muita frequência. E ele também exibia vídeos e fotos com um Porsche avaliado em R$400 mil, que tentou vender após fugir do Brasil como forma de garantir a sua subsistência nos Estados Unidos. Eu não consegui identificar se esse Porsche foi vendido ou não, mas as contas do Esdras estão bloqueadas, e é por isso que ele está pedindo aí ajuda para o Eduardo, não à toa. E aí eu vou te pedir... já ia chamar Sofia de novo, Ana. Gente, o que é que tá dando na minha cabeça hoje? Te pedi, Ana, para colocar a última matéria, só para a gente lembrar que o próprio Eduardo, nesse momento, tem problemas maiores do que o Esdras. Desculpa, Esdras, desculpa mesmo. Mas a CNN, tenho certeza, primeiro, que a gente sabe que os bolsonaristas, ainda mais o clã Bolsonaro, não se importa com a população como com ninguém. Eles não se importam basicamente com eles mesmos. E eu vou dizer que o Bolsonaro só se preocupa com os filhos, e até o 03. No 04 ele não alivia, tá? Desculpa também, Jair Renan. É importante que a gente entenda isso. E a gente tem aí o Eduardo Bolsonaro sendo acusados agora, a CNN listou os possíveis crimes, viu? De coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aí essas acusações foram enviadas, né, a PGR solicitou ao STF que começasse uma investigação, e essa investigação, a gente já falou ontem no Meteoro, foi aprovada por Alexandre de Moraes, que é o relator. Então, assim, né, desculpa, Esdras, eu acho que nesse momento o Eduardo ele não tem como te ajudar, não, porque ele não está conseguindo ajudar a si próprio. É isso, Ana, é isso. Que triste para o Esdras.
É ter que voltar. Assim, mas se ele se entregar e voltar para o Brasil e fizer um curso de democracia, eu acho que fica tudo bem com ele, né? Porque ele pode usar só a tornozeleira eletrônica e ficar dentro de casa. Ah, é? Aconteceu com os outros, né? O menino, sabe que não fugiu, não foi preso, fez apenas aquele cursinho de 80 horas, depois aceitou Nossa, tá brincando. o termo de reconhecimento, né, do que tinha feito, pegou a sua tornozeleira e foi responder em liberdade. Ele pode tentar fazer um acordo aí, voltar para o Brasil, quem sabe, né, assumir a responsabilidade. Eu desconfio daí que assumir a sua responsabilidade não seja uma coisa que esse pessoal tá acostumado a fazer, sabe? Então, pode ser que seja assim um conceito muito assustador. Você tem que entender o quanto isso, né, é difícil, assim. Eu tô tentando entender assim a timeline da desgraça, assim, pro cara, né? Deixa eu só parar minha tela aqui pra poder falar. Então ele segundo, né, as matérias ali que a gente viu, ele ajudou a organizar e financiar essencialmente, né, os atos golpistas no Brasil. Aí, diante do... Tá muito cedo para eu começar com os termos muito pesados, mas diante da complicação que isso tudo causou, dos problemas, né, que isso tudo causou com a lei, né, com a prisão e a condenação aí de muitos dos envolvidos, ele e a mulher foram para os Estados Unidos, ele que, né, me parece assim uma coisa que tá dentro ali do padrão de vida deles, né? E aí, o que eles não contavam é que eles não iam ter na terra do Tio Sam ali todo o apoio que eles acharam que eles iam ter. Porque, afinal de contas, essa galera aí é patriota entreguista, né? É patriota que bate continência pra bandeira americana. E acharam que o Brasil não poderia ter qualquer tipo de ingerência sobre suas vidas. Porque é assim que eles olham para o país, né? Eles estão acima do país. O Brasil é uma coisa, assim, por baixo, né? Que tá a serviço deles e não o contrário. Então não esperavam que o Brasil fosse capaz de afetá-los, né? Quando eles dizem que estão sendo perseguidos aí pelo Alexandre de Moraes, pelo STF, é uma surpresa, assim, de que eles tenham que responder ao país, o que, de novo, é uma coisa que eles não estão acostumados a fazer, responder pelos seus próprios atos. E aí, quando se vê sem os seus... Eles tiveram os passaportes cancelados, é isso? Daí eu entendi errado. Exatamente, foram cancelados. Então, quando eles têm os passaportes cancelados, eles se veem, assim, numa situação em que eles precisam contar, de fato, com o apoio daqueles que que eles tanto admiram. E no caso do Esdras aí, por um lado, os Estados Unidos, que estão perseguindo imigrante alucinadamente, e aí finalmente acho que tá caindo levemente a ficha pro Esdras de que ele não é perdão, de que ele não é lido como branco nos Estados Unidos, né? Ele é latino, latino fudido e que ninguém quer por lá, assim, sabe? Desculpa, ó, falei que eu ia me segurar. E aí, por um lado, os Estados Unidos não querem eles, e por outro lado, que ele não é absolutamente nada para a família Bolsonaro. Tá difícil hoje, desculpa, gente. Que ele não é absolutamente nada para a família Bolsonaro, que ele tentou eu não vou conseguir ajudar a permanecer no poder. Ai, perdão. Exatamente, Ana, perfeito. E tem um detalhe, tá? Ele pode ser deportado e ele está vendo as pessoas sendo perseguidas, né, e deportadas aos Estados Unidos com tornozeleira, com algemas, tanto nos braços quanto nas pernas, né, sendo deportados de uma forma animalesca, desumana. E ele está vendo isso acontecer. Então, eu tenho certeza que deve ter batido aquele medinho, sabe? Mas aquele medinho não impede ele ainda de entender o que ele fez, porque ele ainda pede ajuda para quem? Para o Jair Messias Bolsonaro, na figura do seu filho, Eduardo Bolsonaro. Você veja, vou tentar falar mais baixo aqui para ver se a voz... Eu tô numa situação de Temer aqui hoje, gente. Olha que infelicidade, ele vai pedir ajuda justamente pro cara que tá mais encrencado que ele. Será que ele tem noção do que tá acontecendo na vida do Eduardo Bolsonaro nesse momento?
Ele realmente tem problemas muito maiores, meu filho. Agora todas as fichas do universo estão caindo simultaneamente na cabeça do Esdras. Força, guerreiro. Só isso que eu tenho pra dizer. Ficamos por aqui, daí? Ficamos, Ana. Bora lá, chat. Voltamos em instantes para mais notícias do dia. E quem sabe, uma pastilha. Beijos.